Bora falar sobre ansiedade, minha gente. É quase impossível enfrentar o dia a dia aí sem sentir ansiedade, né? Ficar apreensivo quando a gente enfrenta ali uma situação nova, uma expectativa, um problema. Isso é normal. São momentos que passam, né? Tem até aquela ansiedade boa de esperar por algo gostoso, que a gente sabe que tá chegando. Até aquela coisa melhor da festa é esperar por ela, né? A ansiedade, ela existe no homem, na verdade, desde sempre. Antes, lá no tempo das cavernas, ela funcionava como um mecanismo do corpo, que trazia, assim, uma sensação de insegurança e perigo para ajudar o nosso instinto de sobrevivência. Só que com a evolução dos tempos e com o excesso de estímulos, né, que a gente tem nesse mundo frenético que a gente vive, ela passou a ser um problema de saúde mental. E a gente precisa falar sobre isso, né? Uma das nossas missões aqui. Mais de 300 milhões de pessoas sofrem de ansiedade no mundo. E o grande problema é que a gente aprendeu, Dê, que a gente precisa consertar aquilo que está errado com a gente, ao invés de construir resiliência e enfrentar a vida realmente como ela é. É bem isso, né? É um grande desafio. E para isso a gente precisa sair do piloto automático, sabe? Viver o hoje, viver a presença, diminuir os fatores de estresse da nossa vida. Só que não tem fórmula mágica, né? Anote aí 5 dicas, nada disso. Como esquece as 5 dicas. Tem que ter foco, esforço, disciplina. A gente precisa olhar para dentro, aquela velha história do autoconhecimento que parece uma bobagem, parece coisa de autoajuda, mas é isso, gente. Senão a gente vive nesse mundo desesperado, sempre esperando o que vai estar lá no futuro, sofrendo por antecipação. Isso é ansiedade. Pelo que não aconteceu e se arrependendo do passado. Ou seja, a gente esquece completamente do presente. Do presente, que na verdade é o único tempo que existe, né? E aí, se você for parar pra pensar, você não tá em lugar nenhum. Porque como a nossa mente, mais de 50% do tempo, e isso a maioria das pesquisas já mostram, tá ou no passado ou no futuro, então a gente não tá em lugar nenhum, porque o passado não existe. O passado é memória, né? Não tem como você voltar lá e consertar alguma coisa. Não adianta ficar remoendo. Não dá, gente. Foi. E o ser humano tem aquela mania de estar num lugar querendo estar em outro, ser uma coisa, não, querer é ser próprio outra. Da gente. Trabalhar com algo e querer trabalhar com outra coisa como se fosse uma insatisfação eterna. Isso gera muita ansiedade. Sim, e aí assim, a gente ou fica no passado, que é memória e não tem como voltar, ou no futuro, que também não chegou. E você, como especialista de ciência da felicidade, sabe que essa questão da presença é fundamental. E é impossível estar presente e ansioso ao mesmo tempo. Impossível. Né? Por isso que nesse lugar da presença, a gente se acalma. Porque quando você para um momento, traz a sua consciência para aquilo que você está fazendo no momento, dá uma baixada nos ânimos, assim, fala, beleza, o que eu tenho agora, o que eu estou fazendo agora, deixa eu trazer minha cabeça aqui, vou tomar uma água com presença. Respirar, que é algo tão simples, de graça, que exige, né? A respiração exige a vida, a atenção, a presença. Mas você sabe que é uma coisa engraçada. Você falou trouxe essa história, né? Da humanidade, como a gente se comporta diante do perigo. Então a gente fica estressado, a gente fica ansioso porque a gente está enxergando uma ameaça. Né? Então o nosso corpo tem um mecanismo, a parte neurotransmissora tem um mecanismo de defesa e ação. Então quando a gente pensa na ansiedade, né? E hoje a gente vive numa sociedade completamente doente, a gente não entende por quê. Por que eu tô tão ansioso? Porque imagine só o número de estímulos que você recebe por dia. Acordou, primeira coisa, celular. Aí vai ler notícia, vai ver o celular, vai ver as mensagens, vai entrar em rede social. O nosso cérebro não estava preparado para esse volume de informações. Não está ainda. Não está. O nosso ainda. Cérebro não evoluiu. Ele está o mesmo lá de trás. Exatamente, mas o corpo sente e o corpo responde. Quais são os sintomas da ansiedade? Boca seca, coração palpitando, sudorese, medo, pânico. Por quê? Porque você está sendo hiperestimulado e seu corpo não está preparado para aquilo. Então imagina que lá atrás, qual era a ameaça de perigo? Um animal que podia te comer, enfim. Era um objeto. Hoje, é uma coisa que a psicologia tem trazido muito em debate, como a gente potencializa tudo. Então, antes você se preocupava com o animal. Hoje, com a inteligência, com a evolução do homem, da nossa mente, inclusive, todos os mecanismos que a gente tem à disposição, a gente não pensa mais no animal, a gente pensa em que ambiente esse animal vai estar, por onde eu vou, se eu for por lá. Então, você pensa no mapa, você pensa no trajeto, você pensa o que você vai fazer, onde tem um hospital, se esse animal me atacar. Olha o tanto de fatores... 360 que a gente exige da nossa máquina. Então não era mais só o perigo e a ação, fugir.
porque a reação natural do corpo é fugir, sair do perigo, agir, né? E inclusive a liberação, né, de tudo que a gente precisa para, exato, para te dar força, te dar foco e hiperatenção naquele momento da ansiedade. Então a ansiedade, ela era saudável para a sobrevivência. Hoje ela está matando a gente. Hoje, se você pensar no seu carro, por exemplo, você pensar, ai, eu tenho carro, o carro vira um problema, tá? Um exemplo bobo. Ah, eu tenho que pagar o IPVA, hoje a placa do meu carro não é rodízio, então por onde eu vou? Vou por lá, vou por aqui. Não, ali tem muito trânsito. E aí começa, você puxa o fio. Aí você puxa o fio, caramba, preciso trocar o pneu do carro. E o novelo é grande. Então, assim, em tudo. Em tudo. A gente nunca na história da humanidade nós fomos tão estimulados, tão exigidos a performar o tempo inteiro, porque não é só o hiperestímulo, né? A história de você acordar e já no celular, notificação, WhatsApp, e-mail, notícia, e a maioria é notícia ruim, vamos combinar. Além de tudo isso... que gera mais ansiedade também, né? Isso, mais gera medo, mais ansiedade. Mais preocupação. A pressão do trabalho, tudo que envolve o nosso cotidiano, tem também essa história de você ser bom o tempo inteiro. Essa exigência da sociedade, da gente dar conta. De tudo. E aí, com a pandemia, teve aquela história, né, que as pessoas estavam dentro de casa, aí veio aquela história, você precisa praticar exercício físico, você precisa meditar, você precisa limpar sua casa, você precisa cuidar do seu filho, você precisa estar ali junto com ele fazendo a tarefa da escola, você precisa entregar as metas, bater as metas do seu trabalho. Isso. Ninguém consegue, gente. Vocês cansaram só de me ouvir falar, né? Ninguém estava acostumado com isso. Não. Quer dizer, como assim? Nós não estamos acostumados com essa super exigência. Estou confinado, o que eu vou fazer? O que você tem que fazer é viver o presente, parar e respirar e se entender. Eu acho que entra muito aí uma questão de gerenciamento de agenda o tempo inteiro, pra gente não negligenciar o autocuidado, porque sim, é importante a atividade física, ela ajuda na ansiedade, sim, é importante as práticas contemplativas, e aí meditação, oração, conexão com algo superior também ajuda a gente nessa questão da ansiedade, mas para que a gente consiga dar conta de fazer isso, é preciso ter uma disciplina com a agenda, né? Pelo menos comigo funcionou. Só dessa forma que eu consegui dar uma aliviada no peso que eu sentia na minha mente, com tantas cobranças. E eu acho importante a gente trazer esse tema, né? Porque todo mundo é ansioso, todo mundo pode conversar sobre isso e se sentir dessa forma. Mas assim, dentro dessa sociedade extremamente ansiosa, existem vários graus de ansiedade, né? Então, quando você identifica que essa ansiedade, ela está limitando as suas atividades diárias, quando essa ansiedade está te deixando sem dormir, quando ela te preocupa, quando ela te causa estragos ou danos nos seus relacionamentos, na sua produtividade no trabalho, aí é hora de procurar realmente um especialista para entender se é um fator específico. Porque, por exemplo, todo trauma gera ansiedade. Então, você pode passar por um trauma, um período de ansiedade excessiva, uma troca de emprego, um filho que vai nascer, enfim, todas as questões que a gente enfrenta na nossa realidade. A vida que faz parte. Mas quando aquilo começa a fazer parte da sua vida, aí é onde você vai, primeiramente, buscar, se tiver possibilidade, uma psicoterapia e entender a raiz daquilo. Porque hoje... Primeiro que existe a automedicação. O que é um perigo. As pessoas estão consumindo antidepressivos e ansiolíticos, assim, absurdamente. Se a gente pensar que esses medicamentos foram criados lá no final dos anos 60, nos anos 70, havia um marketing absurdo nos Estados Unidos, principalmente direcionado às mulheres, né? Que aí a gente puxa de Freud aquela história da histeria da mulher, né? Então era voltado para essas mulheres, estresse, olha, fique bem, né? Então tome o remédio, tinha o Xanax, tinha Valium, tinham várias marcas que podia fazer propaganda como se fosse, assim, te entregar um remédio para dor de cabeça. O melhor dos mundos, OTC, né? Que é on the counter, que eles chamam, e não eram medicamentos com prescrição. Isso foi aumentando. Então hoje, quando a gente fala nesse número enorme, né, de 300 milhões de pessoas ansiosas, imagina a fomentação da indústria farmacêutica. Nossa, para eles é um prato cheio. Por isso que é importante. A gente precisa ter muito cuidado. Claro, eu não sou médica, não sou especialista nisso, né? Acho que o que a gente pode fazer é orientar, talvez, para buscar um caminho dessas práticas saudáveis, né? O que as pessoas podem fazer em casa. Identifiquei um problema? Legal, estou tentando resolver, tenho esses mecanismos. Não consigo? Vou procurar um especialista. E muitas vezes é necessário, sim, o medicamento, né? Aí, claro, obviamente, é o terapeuta que vai fazer essa depois indicação. tem um desmame e tal, e são vários medicamentos, mas eles também têm estudos muito recentes que mostram o quanto eles são addictive, como é que fala?
Viciantes, desculpa. Viciantes. É que eu tava lendo em inglês essa pesquisa, mas é isso, o quanto vicia, o quanto causa dependência, química mesmo, e o quanto você tem consequências no desmame. Então você perde, inclusive, coordenação motora, foco, atenção, dor de cabeça. Tem uma série de consequências, né, do uso prolongado. Todo medicamento, ele tem como que a gente fala? Um efeito colateral. Uma reação. Então, por isso que você conseguir prevenir essa condição da ansiedade é muito melhor. Como a prática regular de atividade física, por exemplo. Gente, Sim, atividade física... daí, claro, o sono, a alimentação, a meditação que eu falei aqui, né? Eu volto a bater nessa tecla porque, de fato, elas liberam hormônios de bem-estar. A atividade física, você libera endorfina, que é extremamente benéfica e te traz... Porque no começo é ruim, né? Tipo, a gente precisa... É a lei da física. A gente precisa colocar o nosso corpo em movimento para daí ganhar tração e conseguir fazer atividade física. Mas a gente tem preguiça antes. Correndo. Só que você fala, cara, eu preciso fazer isso porque isso vai me ajudar em todas as outras condições da minha vida. Aí você coloca seu corpo em movimento, faz atividade física, libera endorfina, isso vai te trazer um bem-estar, vai acalmar a sua mente. A prática da meditação ou a oração, que eu costumo dizer que a oração é uma meditação, ela libera a ocitocina, que é o hormônio também, é o mesmo do amor, é o mesmo hormônio que libera quando você abraça alguém que você ama, a mãe quando amamenta. Então são formas, eu digo, de hackear o nosso cérebro para sentir bem-estar e prevenir essa ansiedade que pode se tornar crônica, porque a nossa vida, como a gente falou no início, ela exige demais da gente. A gente não tem como fugir desse mundo, né, do jeito que ele é, que exige que a gente seja hiperprodutivo, que a gente entregue, enfim. Então, a ansiedade é consequência. Né? Imagina a ansiedade é consequência da nossa sociedade, do jeito que a gente vive. Hoje então, a gente precisa realmente praticar, fazer esse antídoto, né, para nos sentir melhor. Não, e a gente fica ansioso esperando uma mensagem, esperando uma oportunidade, esperando uma resposta, esperando tudo. Uma viagem que você planeja. Né? Então, realmente tem que trazer esse foco. Mas não é fácil. Essa coisa de, por exemplo, correr. Ah, que legal, tá liberando, tô feliz. Eu, gente, desculpa, eu só corro do perigo. Você me vir correndo na rua, tô fugindo de alguém, tô sendo assaltada, vou correr. Não consigo correr, não tem nada a ver comigo. Meditar também não consigo. Eu achei o meu foco no mindfulness, que é com a minha respiração, que é a coisa mais simples do mundo. Que eu olhava aquilo e falava, gente, como é que faz isso? Porque tudo é lindo, né, na teoria. Faça meditação, acorde. Na vida não é assim. Tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina. Muita disciplina. Não é nem só disciplina, eu acho que é persistência. Então, a persistência é uma consequência dessa disciplina. Comigo só funcionou desse jeito. Exatamente. E para cada um não tem vontade, para cada um vai ser de uma forma. Tem pessoas que vão relaxar lendo um livro, tem outras que vão contemplar a natureza, se tiverem andar oportunidade. Descalço na grama. Exatamente, né? Agora, vamos falar real. A gente foi numa reunião recente, 4h30, 2 horas para ir, 2h30 para voltar. De trânsito, gente. De trânsito para andar 30 quilômetros, né? 60 e de volta. Então, assim, tem como não ficar estressado, não ficar ansioso? Primeiro, ansiedade, meu Deus, vou chegar no horário, tá no horário e tal. Então, a gente precisa dessa pausa, seja qual for a sua forma. Aliás, é até legal vocês compartilharem aqui os métodos que vocês usam, porque cada um relaxa de um jeito. Dicas? Exatamente. Tem gente que vai ouvir Enya, tem gente que vai... Nossa, Enya, amiga. Eu tenho 65 anos. Não sei porque Enya... Cara, mas olha só que legal. Você falou de ouvir Enya, eu lembrei de uma coisa que eu faço que é simples. Meu Deus. Eu lembrei de uma coisa muito simples que eu faço quando eu perco o sono, porque a ansiedade faz isso com a gente também, atrapalha o nosso sono. Eu fico lá fritando na cama, eu coloco barulho de chuva. Eu amo. Barulho de chuva? Barulho de chuva. Eu coloco no vontade de fazer xixi. Se eu colocar barulho de chuva. Pra mim funciona. Você vê que pra cada pessoa é uma coisa que funciona? Outra coisa que pra mim funciona muito é a oração. Não te dá vontade. Então, o que tem a ver barulho de chuva com vontade de fazer xixi? Água, gente, pingando. Não, se for uma torneira, barulho de uma torneira aberta, pode ser. Não, chuva não, amigo, porque daí tem um trovãozinho. Já me deu vontade só de pensar. Aquela coisa.
Brincadeira. Mas eu tava falando de outra coisa que me ajuda, é a oração. A oração me ajuda acalma muito. E, gente, oração não é aquela coisa que você tá rezando, você tá pensando na lista do mercado, que aí você tá com ansiedade ainda, tá com a cabeça no futuro. A oração, de fato, a conexão com o superior, a sua conexão com algo maior, isso também ajuda muito. Eu queria compartilhar uma forma que eu encontrei na minha vida de me deixar... Saúde! De me deixar menos ansiosa. E tem tudo a ver com controle. Tudo a ver com controle, porque a ansiedade tem a ver com controle. Conectada com controle. Eu entendo na minha vida que as coisas são fatos. Não dependem de mim nem de outras pessoas, são fatos. Então o que acontece? Eu preciso receber uma ligação de um projeto super importante. Aí eu posso ficar ansiosa esperando aquilo, pensando, poxa, será que a pessoa vai responder? Será que eu vou ter esse patrocínio? Será que eu vou conseguir isso aqui? Será que... São fatos, o que vai acontecer, vai acontecer. Então não depende de mim, claro que eu posso fazer. Mas assim, quando você enxerga as coisas, e principalmente o outro, e aí a gente entra na parte de relacionamentos, como fatos, você para de sofrer e diminui, assim, extremamente o nível de ansiedade. Então assim, eu não fico criando, eu não deixo a minha mente trabalhar contra mim. Eu não crio possibilidades e o que está acontecendo e como vai acontecer. Eu bloqueio aquilo e falo, são fatos. O que acontecer, vai acontecer e esse fato vai chegar até mim, pro bem ou pro mal. Exatamente. Porque isso me atrapalhava, eu ficava ansiosíssima, pensando e repensando. Eu perguntava, eu respondia, minha cabeça é louca. Imagina uma coisa Quem não é louco, gente? Vamos combinar. A nossa mente, ela realmente age contra a gente. Mas ela age para nos proteger. Porque ela quer poupar a nossa energia, porque o nosso cérebro gasta... sabotar. Então, mas olha só que louco, né? O nosso cérebro gasta, em média, de 22% a 25% da nossa energia. Então, ela coloca a gente no piloto automático. E quando a gente entra no piloto automático, que é aquela coisa de fazer as coisas sem pensar muito, aí a sua cabeça fica ali, que nem um macaco louco tagarelando. E 90% das coisas, isso é dado de pesquisa, que a gente pensa, será que isso e não sei o que a gente pensa lá no futuro, não acontece. Então essa coisa nada acontece, não querer ter o controle de tudo é um trabalho que a gente precisa fazer com a gente, de sair do piloto automático, que é você tomar consciência das coisas que você está fazendo, isso ajuda muito, e ter essa conversa consigo mesmo, sabe? De você estar no comando, se não é isso. O piloto automático, eu acho que é o contrário, não trabalha pra gente. No meu ponto de vista, trabalha contra a gente, porque ele pega os seus medos, suas inseguranças, os seus gatilhos e vão lá e é o demôniozinho, sabe? Tem o anjo e o demônio. O demônio tá ali, trabalhando, o anjo é tranquilo, mas os demônios estão ali. Então eu acho que é exatamente isso, comando. Você tá no comando, você tem consciência e a gente volta naquilo da presença, né? Da presença. E aí quando você sai do automático e vive com consciência, com intencionalidade, você começa a entender também quais são os seus gatilhos que levam você aos seus medos. E é essa vigilância causa constante e consequência mesmo, sabe? De você entender como você funciona, como você reage, e isso só acontece se você estiver presente e consciente, momento a momento, as coisas que você está fazendo. Bom, esse papo, gente, rende horas. Ninguém vai controlar a ansiedade de um dia para o outro, mas dá para amenizar. Vai pesquisar sobre isso, se você tiver a oportunidade de fazer uma terapia, alguma técnica de relaxamento, né? Tem muitas informações na internet, basta você canalizar a sua atenção para o lugar certo, porque tem muita coisa ruim na internet, então canaliza para aquilo que vai te ajudar. Pensa sempre nisso, sabe? Tem muita coisa boa que pode te ajudar. É só a gente ir atrás desse conhecimento e colocar em prática. E curtir o nosso canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Tem que fazer. Por favor, curta o canal, ative o sininho, manda para os seus amigos, para os inimigos também, né? E deixa aqui suas dicas, né, de como você lida com a ansiedade também, que a gente tem isso também, a gente gosta de compartilhar uns Spotify, YouTube e também no Instagram, programa Reviravolta. Tamo junto.